Você já pensou na sua mente como um conjunto de símbolos que representam as coisas do mundo? E que esses símbolos dependem de como você interpreta as coisas? E se depende da sua interpretação, você poderia perfeitamente modificar esses símbolos na sua mente? Se você acredita que pode mudar os símbolos da sua mente, que pode mudar a interpretação de tudo que você assimila na sua mente, então fica comigo, que eu vou mostrar para você uma técnica para eliminar as crenças limitantes que trabalha justamente com a transmutação desse simbolismo da mente. No capítulo anterior, nós falamos sobre a primeira técnica de reprogramação das crenças limitantes, que foi a técnica Peter Pan de pensamentos felizes. Agora, vamos ver a segunda técnica, mais profunda e mais efetiva, que pode trazer à tona e transformar com muito mais eficácia e rapidez as nossas crenças limitantes. Esse é o 9º capítulo do episódio Os 3 Passos para Eliminar as Suas Crenças Limitantes, que faz parte da série Os Segredos da Alma, uma série sobre autoconhecimento para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. E se você quiser saber mais sobre a série, é só você procurar aí na descrição o link das playlists para você assistir os outros vídeos da série. Se inscrever no canal para poder pegar os novos episódios e clicar no sininho para receber as notificações. Antes de começar, aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, se inscrever no canal se você for novo por aqui e deixar aí nos comentários suas impressões, as suas dúvidas e as sugestões de novos temas que você gostaria de ver aqui no canal. Lembre também você de compartilhar com seus amigos, porque pode ter alguém aí pertinho de você que está precisando de um incentivo, de uma motivação, e esse vídeo pode ajudar muito essa pessoa, tá? Não se esqueça, compartilha lá no grupo da família, tá bom? Quero lembrar também que a sua participação é muito importante para a gente saber se o conteúdo está realmente ajudando você. Lembre-se que uma simples figurinha que você deixar aí nos comentários já ajuda a gente a saber se o conteúdo está sendo útil e também nos motiva a fazer mais conteúdos como esse. Ou então a direcionar o canal para novos conteúdos que sejam mais interessantes para você, tá bom? A segunda técnica de reprogramação das crenças limitantes que nós vamos falar é a meditação guiada, que nós temos aos montes aqui no canal. Justamente por isso, porque são recursos muito importantes para o autoconhecimento, para o desenvolvimento pessoal e para a expansão da consciência, para melhorar sua autoestima, para eliminar as crenças limitantes, entre muitas outras funções que tem a meditação guiada. Ela é uma espécie de carta coringa que você pode guardar aí na sua manga para muitas situações. E ela também serve para identificar, desprogramar e eliminar as crenças limitantes. Entre as diversas meditações guiadas que nós temos aqui no canal, nós temos a meditação para eliminar as crenças limitantes, que trabalha com a visualização criativa. Essa visualização, ela tem por objetivo trabalhar com os símbolos da sua mente, para estimular a limpeza das crenças. Vamos explicar isso passo a passo, cada trecho dessa meditação guiada, para você compreender como ela vai funcionar para te ajudar a eliminar suas crenças. Primeiro, nós vamos trabalhar com a respiração consciente. A seguir, se inicia a visualização criativa e você imagina um caminho à sua frente como você preferir. São oferecidas várias sugestões de caminho, mas você pode escolher o que você bem entender. Supondo que você escolha um caminho de pedras e um riacho, você caminha por dentro desse riacho. Isso significa, possivelmente, que você usa muito das suas emoções para lidar com a vida e que elas estão fluindo sempre em você. E as pedras, elas podem representar que você procura se firmar no mundo material, mas as pedras não são tão firmes como uma estrada de terra ou de asfalto. Já uma estrada de terra, ela pode representar que você tem uma grande conexão com o mundo material
e que você está indo bem nesse sentido. Agora, se você imagina um caminho de gelo, talvez seja porque suas emoções estão congeladas e você não demonstra muito o que você sente. Já se o caminho for de vidro, talvez seja porque você não se sinta muito seguro e talvez você esteja vivendo de um modo muito exposto e você gostaria de ter uma vida mais reservada. Por exemplo, talvez você more com muitas pessoas em uma casa, desejaria morar sozinho ou só com o seu parceiro ou parceira. Enfim, cada superfície que você imaginar, ela pode simbolizar como é que você está caminhando pela vida. E isso já te dá alguns parâmetros para você analisar a sua vida, só nesse primeiro trecho da meditação. Mas se você for uma pessoa muito descrente de tudo e que não está muito acostumada com a meditação e nem com as reflexões muito profundas, é possível que você imagine um caminho de gelo, porque você está sentindo calor, ou um caminho de terra, com uma calçada bem quentinha, porque você está sentindo frio. Nesse caso, você pode desconsiderar a simbologia. Mas se você tiver com uma certa má vontade em se aprofundar na meditação e na simbologia, talvez seja melhor você deixar para praticar um outro momento, em que você se sinta mais aberto para essa atividade. Do contrário, você não vai ter muito efeito. Talvez você não esteja preparado, talvez não seja o momento. Mas seja sempre gentil consigo mesmo, respeitando o seu tempo para as coisas. Continuando, é pedido que você sinta os seus pés bem firmes nesse caminho, como uma forma de você se enraizar em você mesmo, na trilha da sua vida. O fato de você estar descalço ou calçado também pode ser significativo, mas é importante ver o que representa para você, porque cada pessoa tem uma interpretação diferente. Estar descalço pode ter um sentido bom para algumas pessoas e ruim para outras. Eu adoro estar descalça, mas tem pessoas que se sentem horríveis quando estão descalças. Elas não gostam de tocar os pés no chão. Por isso é que a interpretação dos símbolos é sempre individual, diferente para cada pessoa. Uma coisa é certa, você precisa estar muito seguro do caminho que você está trilhando. Todos nós estamos indo na direção da nossa alma, do nosso espírito, a caminho da luz, como diria o nosso amado Chico Xavier. Tem inclusive um livro com esse nome, lembra? Onde o Emmanuel, ele narra a história da humanidade a caminho da luz. Todos os seres, nós todos, estamos indo nessa direção, na direção da luz. Então, seu caminho, ele vai sempre te levar na direção da sua luz interior. E aí você chega a uma casa. Essa casa é justamente a sua alma. Vamos chamar de alma tudo que você é. Corpo físico, corpo astral, corpo emocional, o mental concreto, o mental abstrato, o corpo búdico e o corpo átmico. Essa casa, onde você vai chegar pelo caminho que você vem trilhando, é você mesmo. É o seu ser absoluto, em todas as suas instâncias. Você olha para a casa e observa como ela se parece para você. Então, a meditação sugere que a casa pode ser antiga ou moderna, que você pode ser uma pessoa que se sente jovem ou envelhecida. Ela pode ser feita de palha, de madeira, adobe, alvenaria, porque uma casa de palha pode significar que você se sente frágil, enquanto uma casa de adobe pode indicar que você tem poucos recursos. Uma casa de madeira, já para mim, é algo aconchegante, agradável, eu me sinto protegida. Mas você pode pensar diferente. Talvez você entenda que a madeira também é frágil e pode incendiar com facilidade. Já a casa de alvenaria, ela pode representar que você tem bons recursos, mas você precisa ver o estado em que a casa se encontra. Ela está bem construída? Com acabamentos, pintura, ou está escangalhada precisando de reforma? Tudo isso pode indicar como você se sente interiormente. A sua casa, ela pode ser um palácio, ou um castelo assombrado, ou só uma pequena casa simples. Mas seja como for, você precisa ter claro que você é a sua casa, é o seu santuário,
um local só seu, onde você se encontra com o sagrado, com a pureza que existe em você, com a luz que você já é e que precisa se manifestar. É interessante que depois da meditação você anote tudo que se lembrar de como você visualizou essa sua casa. E conforme você for praticando e repetindo a meditação, você vai observando se a casa se modifica, se ela melhora, se fica mais bonita, mais robusta, mais agradável. Então, você vai anotar todas as mudanças que você vai percebendo na visualização e comparar o antes e o depois, a evolução desses símbolos internos para você. E aí você entra nessa casa, que é o seu ser, e se sente muita vontade dentro dela. Se você não se sentir, significa talvez que você está precisando fazer as pazes consigo mesmo, que você precisa trabalhar suas emoções, em especial sua autoestima e o seu autocuidado. Nesse caso, é recomendado que você assista à série Os Segredos da Autoestima e que você faça a meditação guiada para melhorar a autoestima, até mesmo antes de você trabalhar as crenças limitantes, para que você possa ter mais equilíbrio antes de trabalhar especificamente com as crenças limitantes. Embora parte da sua autoestima baixa ela venha das crenças limitantes, mesmo assim, melhorar a autoestima ela torna mais fácil de lidar com as crenças. Então, você entrou na casa e você vai observar o nível térreo da casa, que pode ser considerado uma parte visível de você para o mundo. Digamos que a parte externa da casa é o que você mostra para o mundo, a sua persona, as suas máscaras, o seu comportamento diante dos outros. E a parte interna é a que você mostra para os mais próximos e para si mesmo, um pouco mais íntimo. Mas o externo e o interno da casa, eles seriam a parte consciente da sua vida. É tudo que você tem consciência sobre si mesmo, em relação a si mesmo e em relação aos outros. São as coisas que você percebe sobre você e que os outros percebem sobre você. Mas agora, você vai descer uma escada e entrar em um porão, porque é um nível mais profundo da sua consciência. Você consegue adivinhar o que é o porão? É a parte inconsciente. É tudo que você não sabe sobre você e que os outros nem imaginam. No inconsciente tem coisas boas e coisas ruins. Tem coisas muito preciosas lá. Lá estão as suas crenças positivas que te ajudaram a viver, a crescer como ser humano. Lá estão pessoas e fatos importantes, recordações que te dão aquele sentimento gostoso de nostalgia. E você não precisa perder isso, porque isso agora é parte de você, da sua construção como ser. Mas também lá tem algumas coisas negativas, algumas coisas que foram guardadas no inconsciente que estão interferindo de alguma forma na sua vida. Ou você já não se lembra mais, já foi lá para debaixo do tapete e ficou aquele murundum atrapalhando você, fazendo você tropeçar. Só que você não sabe de onde vem e você não consegue se livrar daquilo. Essas são as crenças limitantes. Então você entra nesse porão e se põe a visualizar como é que ele é. E aqui também é muito importante você anotar as suas impressões de tudo que você vê nesse porão e ir comparando conforme você for repetindo a meditação, percebendo se vai melhorando a aparência do porão, do seu inconsciente. No porão, você vê primeiro as coisas boas que você aprecia, fotografias de pessoas queridas, de fatos importantes, objetos preciosos para você, tudo aquilo que você guardou com muito carinho. Muitas coisas você pode nem mesmo se lembrar há muito tempo, mas elas vão estar ali para mostrar a você a importância que você dá àquilo. Aliás, você sabe o que significa importante ou dar importância? Significa importar para dentro de você. O que é importante significa que você já importou para dentro de você.
E é muito bom quando nós damos importância para as coisas boas e guardamos elas dentro de nós. Mas as crenças limitantes, elas também podem ter sido importadas para dentro de nós. Então, você vê uma estante baixinha com livros sem escritos na lombada, porque na verdade, eles são os diários da sua vida, que você guarda no porão do seu inconsciente. E você precisa se sentar no chão para ver de perto. Por que se sentar no chão? Porque eles estão em um nível ainda mais profundo do seu inconsciente, de acesso mais difícil. Nós podemos fazer uma analogia com a memória de um computador. No nível mais alto, nós temos a memória cache e a memória RAM, sendo que a memória cache é aquela que só funciona quando o computador está ligado na energia. A informação é toda perdida quando se desliga o computador. E tem a memória RAM, que depende de dispositivos de armazenamento, como um disco rígido, ou hard disk, ou HD, como é o nome mais conhecido. Digamos que o nosso cérebro seria esse HD, que armazena as informações temporárias em cache e as informações permanentes na memória RAM. A memória cache é aquela de armazenamento rápido, as informações que passam pela nossa mente e logo a gente se esquece delas. E a memória RAM é aquela de armazenamento profundo, sendo que aquelas informações ali guardadas é o que faz o computador funcionar. Da mesma forma, a nossa memória permanente é o que nos faz funcionar. Boa parte do que a gente armazena na memória e que a gente combina com o nosso raciocínio formam os programas ou softwares que fazem a gente funcionar. Vamos ver vários exemplos de aprendizados do que nós guardamos na nossa memória RAM. Aprender a falar, ler, escrever, escovar os dentes, andar de bicicleta, comer de garfo e faca, dirigir um carro. E as nossas crenças sobre o mundo, elas também funcionam da mesma maneira. O nosso computador cerebral, ele funciona perfeitamente para a gente assimilar as informações, relacionar essas informações e usar conforme a necessidade. O que a gente precisa aprender é a filtrar esses aprendizados quando alguns deles deixam de ser úteis para nós. Voltando à meditação para eliminar as crenças limitantes, lá nos seus diários estão anotadas as histórias da sua vida, sua adolescência, da sua infância e de quando você era um bebê. Mas por que é descrito do mais recente para o mais antigo? Porque é como se você estivesse regredindo a sua memória, do seu momento atual para o momento da sua infância, que é o mais distante nas suas lembranças. É uma espécie de regressão no tempo e no espaço, para que as suas recordações sejam graduais, que vai facilitar para você se lembrar das coisas. Porque quanto mais antigas são as nossas memórias, mais difícil é a gente ter acesso a elas. Observando os diários, você percebe algumas frases que estão grifadas, porque em algum momento, em alguma situação, aquelas frases foram e talvez ainda sejam importantes para você. Possivelmente essas frases são o seu modo de pensar sobre a vida e sobre o mundo. Logo, algumas delas podem ser crenças limitantes para você. E foi você mesmo quem grifou ou marcou essas frases de alguma forma para que você sempre se lembrasse delas. São frases que construíram você ao longo da sua vida, que se tornaram seus princípios, seus fundamentos, sua moral, sua ética, seu modo de pensar e de agir na vida. E aí você pensa, por que eu grifei essas frases? É um momento em que você vai avaliar se essas frases ainda são importantes para você, se elas ainda estão sendo úteis, estão ajudando você a crescer ou se elas estão te limitando. E aí você percebe que algum dia elas foram importantes, mas que agora elas não servem mais para você, porque elas são crenças limitantes. E você não precisa mais se importar com essas frases. Você não precisa mais importar para dentro de você. Ao contrário, é o momento de você exportar para fora de você. E
você pega uma borracha, começa a apagar essas frases, apagar essas crenças limitantes da sua memória. E você vai apagando, apagando, até que todas essas frases limitantes desapareçam completamente da sua memória. É tudo simbólico, mas se você fizer essa meditação por um período, repetindo por 1 ou 2 meses, você vai se conectar por meio da sua intuição com a sua inteligência divina. Essa inteligência do seu eu superior, ela vai ajudar você a se lembrar, vai ajudar você a limpar, a eliminar essas crenças. Porque a única forma do seu eu superior se comunicar e agir na sua vida é por meio dos símbolos, por meio da sua mente. Não existe a matéria lá no mundo espiritual. E aqui nós temos dificuldade de compreender abstrações. Então os símbolos são uma forma essencial para a gente se conectar com a divindade. Por isso é que essa metáfora dos diários, de apagar as frases grifadas com uma borracha, ela funciona muito bem. E para os que são mais tecnológicos, podem pensar na mente como um computador e nas crenças limitantes como se fossem erros nos códigos que fazem os softwares funcionarem. E até mesmo pensar nas crenças limitantes como se elas fossem vírus que estão impedindo o bom funcionamento dos programas do computador. E você pode pensar que você está corrigindo esses softwares, fazendo um defrag na memória e passando um antivírus para limpar tudo e voltar a funcionar na memória RAM e no processamento do computador. Você praticando essa meditação por vários dias, vai perceber que você vai se lembrar de coisas importantes, boas e ruins. E possivelmente, essas crenças limitantes, elas vão ressurgir, vão vir à tona na sua mente. Você vai se conectar com o seu inconsciente para resgatar essas memórias e poder avaliar e perceber que aquilo não serve mais para você. E aí você vai guardar somente as melhores lembranças, que continuam contribuindo para a sua felicidade e bons sentimentos. É como se você fizesse uma reprogramação da sua mente, eliminando da história da sua vida todas as lembranças negativas, traumas, sofrimentos e mantendo somente as lições e o que é positivo. Você pode manter todo o aprendizado que você teve com traumas e fatos negativos, mas se esquecendo dos fatos propriamente, neutralizando esses fatos para que eles não causem mais emoções em você. Assim, as crenças limitantes e as memórias negativas, elas vão deixar de ser um impulso para suas atitudes, pensamentos, sentimentos e emoções. E depois que você esvaziar os espaços da sua mente ocupado pelas crenças limitantes, aí você vai precisar preencher novamente esses espaços com algo positivo, para que aqueles espaços não fiquem vazios e sujeitos a serem ocupados por outras crenças limitantes, só mais recentes do que aquelas que você tinha. Então, na meditação, são feitas afirmações positivas de gratidão por tudo que você aprendeu com essas memórias, dos diários da sua vida. Gratidão porque tudo que você viveu fez com que você se tornasse quem você é. E afirmações de que nada mais pode limitar, nem machucar, nem ferir você, porque você é um ser de luz ilimitado e infinito. E a sua alma resplandece e brilha. Um grande benefício dessa meditação é que ela vai trazer à tona, trazer para a sua consciência não apenas uma, mas muitas das suas crenças limitantes. E não somente uma crença específica, de modo que isso vai te ajudar a reestruturar os seus valores, fazendo uma reforma geral na sua casa interior. Por isso é que essa meditação é tão importante. Então, eu espero mesmo que você pratique essa meditação para eliminar suas crenças limitantes, que ela possa ajudar você a entrar nas profundezas da sua mente inconsciente por si mesmo, nas suas lembranças mais profundas, para que você possa se libertar e se tornar um ser cada vez mais iluminado. Aliás, é importante dizer
Muito se fala sobre os seres iluminados que passaram por esse planeta. Imensa gratidão a esses seres de luz. Mas não se esqueça que todos nós somos seres de luz, que a cada passo que a gente dá para sair da escuridão, a gente também se ilumina um pouquinho. A iluminação é um ato diário que nós podemos praticar. Ela não é um privilégio de grandes seres, é o caminho de todos nós. Então, se você conseguir eliminar, nem que seja uma única crença limitante, e isso abrir um pequeno orifício de luz na sua vida, você já pode se considerar um iluminado, até que você seja 100% iluminado, como esses grandes Budas e Cristos que nos brindaram com as suas presenças. Mas ainda não acabou. Eu ainda tenho mais uma técnica muito especial e efetiva para você aprender e aplicar. Então, continue comigo no último capítulo. No próximo capítulo, nós vamos ver uma outra técnica de reprogramação das memórias das crenças limitantes. A terceira e última técnica da reprogramação de crenças desse episódio. E também o último capítulo, o capítulo final do episódio. Mas me diga, você costuma ser uma pessoa distraída, displicente, que não consegue se concentrar muito nos seus afazeres? Você sempre faz tudo pela metade? Tem preguiça de terminar o que começou? E está sempre com a cabeça cheia de borboletas? Então, assiste o último capítulo, onde eu vou te ensinar a última técnica de reprogramação de crenças limitantes, que também vai te ajudar a ser uma pessoa mais concentrada, mais equilibrada e mais plena. Antes de encerrar, eu quero agradecer a você por ter ficado comigo até o final e espero que tenha sido útil para você. Aproveito para te lembrar de dar aquele like iluminado, de compartilhar com seus amigos, de se inscrever no canal e postar os seus comentários. Também agradeço a todos os criadores de conteúdo que disponibilizam seus materiais e as plataformas que disponibilizam seus espaços para que a gente possa divulgar os nossos conteúdos. Desejo a todos os seres uma vida plena, muita luz. Que você siga o seu caminho na mais santa paz. Namastê! Vai um cafezinho? O link das